A palavra imitação é uma palavra perigosa. Tem um livro famoso de um autor chamado Thomas Kempis, ou Kemp, não lembro mais, chamado Imitação de Cristo. É um best-seller e é um livro efetivamente extraordinário. Mas quando eu dou uma olhada no entorno da fé em Cristo, eu tenho a impressão de que muitas vezes eu noto uma tentativa de imitar a vida de Cristo, as ações, os gestos de Cristo, como se a pessoa estivesse repetindo só um procedimento, quase que burocraticamente. Devemos lembrar que Jesus se opôs exatamente aos fariseus porque eles praticavam um tipo particular de fé, que era uma fé burocrática, uma fé que era descrita nos livros sagrados e que eles procuravam piedosamente obedecer, o que era justo. Inclusive, as discussões com Nicodemos giravam em torno exatamente dessa questão. Nicodemos atentava piedosamente à lei, mas tinha perdido o coração dele de vista. E para Deus, o coração é que importa. Então, muitas vezes eu tenho a impressão de que eu vejo isso. Nós acabamos por repetir gestos sem que esses gestos tenham brotado do nosso coração profundo. E como não brotaram do coração profundo, nós simplesmente ficamos fazendo as coisas sem que tais coisas ou tais gestos que foram sagrados para Cristo alcancem a eficácia, que é a meta última do gesto. O gesto em si não tem nenhuma importância. O que tem importância é que o gesto ativa dentro de nós, ou o que é ativado dentro de nós para que nós possamos realizar o gesto, uma coisa ou outra coisa. O gesto pode alcançar um núcleo íntimo da alma? Pode acontecer isso. Mas é fato que todos esses gestos que nós vimos na história de Jesus brotaram do íntimo dele para fora. Não foi de fora para dentro, foi de dentro para fora. Então eu acho assim uma grande perda de tempo, tecnicamente falando, é claro, ficar imitando a vida dos outros. Isso não acontece só em relação a Cristo. Quando eu vejo as sociedades também, eu tenho essa impressão. As sociedades psicanalíticas, né? Então, os eternos filhos de Freud, os eternos filhos de Jung, os eternos filhos de Lacan, né? Eles parecem que não crescem nunca. E não conseguem construir eles próprios a própria psicologia deles. Eles não conseguem, de algum modo, fazer a experiência que esses três homens fizeram com o seu mundo interno. Atentar de maneira responsável, dolorosa, frequentemente, né, para o próprio mundo interno e dali desentranhar significados, né, símbolos, metapsicologia, eventualmente, concepções de mundo, compreensões
da vida, né? E aí nós ficamos repetindo, como um papagaio, né, o que essas pessoas disseram. É claro que nós precisamos conhecer o que essas pessoas disseram, é óbvio, né? Então, ler os evangelhos, ler a literatura espiritual dos diversos povos, né? Ler a literatura psicanalítica, isso é de fundamental importância, é claro que é de fundamental importância, né? Mas tão importante quanto a leitura, e eventualmente mais importante, é quando nós nos deixamos tocar pela nossa alma. Porque não tem nada no inconsciente de Freud, Jung, de Cristo, né, que não tenha no nosso. Nós somos exatamente iguais. Exatamente iguais. Cristo não é excepcional, nem Freud, nem Jung, a não ser que nós entendamos que todos nós somos excepcionais. Se todos nós formos excepcionais, então Freud, Jung, Cristo, Buda, Dalai Lama, né? Papa Francisco, né? São também pessoas excepcionais, porque a nossa espécie é uma espécie que impressiona enormemente. Então eu queria dizer isso, né? Eu queria dizer que imitar Cristo é fazer o que Cristo fez. E o que Cristo fez? Ele viveu a vida dele com profunda honestidade. Isso o levou a pagar com a própria vida. E ele não fugiu dessa responsabilidade, embora tenha tremido as pernas quando viu que as consequências de sua ação no mundo levaram ele à pena capital, a ser condenado à morte, a ser assassinado, né? Ele foi assassinado, né? Tremeu como qualquer ser humano tremeria naquela situação, né? Mostrando toda a sua humanidade, de que verdadeiramente era um ser humano como eu, como você, e que tinha encontrado uma saída para os nossos dramas, né? Mas que essa saída, naquele caso especial, né, incluía aceitar o destino dele. Esse é o motivo pelo qual, quando ele pergunta para o pai dele porque o pai dele o havia abandonado, não se consegue ouvir nenhuma resposta, a gente só ouve a pergunta, né? Pai, por que me abandonaste? A resposta não se ouve de Deus, né? Mas se ouve uma resposta de Jesus, provavelmente a resposta que ele ouviu no interior da alma dele, que é quando ele diz: seja feita então a tua vontade e não a minha vontade. Ele teve um insight ali que salvou a vida dele. Ele poderia ter estragado a vida dele ali. Tudo o que ele fez ao longo dos 3 anos míticos do seu trabalho apostólico, né, da grande mensagem que nos trouxe, né, ele poderia ter destruído ali em 2 minutos, se ele tivesse se rebelado contra o próprio destino dele, ou antes, quando estava rezando, né, e estava com muito medo, então fez uma hematidrose, né, ele suou sangue, né, uma condição médica de estresse violento, né, poderia ter fugido para não ser encontrado pela guarnição romana, né? Mas se ele fizesse isso, ele estava destruído, né? Essa que é a mensagem: se nós fugirmos de nós mesmos, nós estamos destruídos, né? E quando nós fazemos uma reflexão metapsicológica da brevidade da vida, né, de que daqui a pouco nós não estaremos mais aqui, surge a pergunta: você tem medo mesmo de quê? De que você tem medo? Você vai morrer, criatura. Tá? E você não vai morrer velho, não. Você pode morrer a qualquer momento, inclusive velho. E se você vai morrer a qualquer momento, né? Ou seja, todas as coisas que você acumulou, por tudo que você lutou, né? Todas as brigas que você brigou para ter alguma coisa, para conquistar alguma coisa, né? Para fazer imperar o seu princípio de vontade, né? Desce pelo ralo, é pó, vira pó. Você não tem nada, absolutamente nada. Nós não temos nada a não ser a chance
de fazer a nossa vida um processo de desenvolvimento profundamente espiritual, que foi o que Cristo fez, que foi o que Jung fez também, Freud também, né? O Dalai Lama vivo, né? O Mahatma Gandhi, né? O Martin Luther King, né? São exemplos que nós vamos pensando, mas o que pulula no mundo mesmo é a imagem daquilo que você não deve fazer com a sua vida, né? Isso é fácil de exemplificar, basta nós olharmos os nossos líderes mundiais e aí você olha para aquela coisa trágica, patética, né? Que vivem como se fossem imortais, né? Teve a corrupção no mundo também, né? A vantagem, a ganância, né? Meu Deus, para que tudo isso, né? Vai deitar daqui a pouco no pó, né? E quanta dor, e quanta raiva, né? E quanto ódio, quanto mal foi perpetrado para poder alcançar, né? Posições de poder, né? Um desperdício de vida, né? Desperdício de vida. No entanto, parece ser um sucesso para o mundo, né? Mas é um fracasso para a vida espiritual. Não estou reclamando aqui de que dinheiro não é bom, dinheiro é ótimo, eu adoro dinheiro, eu gosto de ganhar dinheiro, né? Mas quando você, né, coloca isso como o significado da sua vida, né? Ao invés de colocar o seu processo de desenvolvimento como o grande sentido da tua vida, né? Aí eu acho que fica muito estranho. Aí eu acho que ficou horrível para mim, por exemplo, né? Não conseguiria fazer essa estratégia. Eu sempre foi muito forte para mim aquela mensagem de Jesus que diz do que adianta o homem ganhar a vida, o mundo inteiro, se vier perder a sua alma, a sua vida espiritual. Eu tenho pânico de perder a minha vida espiritual, né? Pânico. Então eu acho que imitar a vida de Cristo é você se devotar ao processo de desenvolvimento da sua alma, né? Isso é eventualmente chato, sim. Porque frequentemente se estabelece um contraste, um conflito entre o que você quer e o que a sua alma quer de você. E a gente vai aos trancos e barrancos, tropeçando aqui, caindo ali, derrapando mais adiante. A gente vai andando na direção da nossa meta, mesmo que eventualmente a gente volte, regrida, e aí se veja de novo numa situação que é a situação que você sabe que não devia estar, mas é arrastado para ali, e lá está você afundado numa tristeza, numa depressão, num pânico, né? Que são mensageiros do inconsciente para dizer para você: porra, sai disso aí, resolve isso aí, abandona isso aí, cria coragem, vai-te embora disso aí, né? É a tua alma dizendo para você que você não pode ficar ali, que o seu destino não é aquele, né? Que seu destino, como o destino de todos nós, é a felicidade entendida como autodesenvolvimento, né? Não é a felicidade descrita frequentemente pelo mundo. Não que a felicidade descrita pelo mundo seja ruim, né? Eu não quero cair nesse lugar ridículo, né? De achar que existe um conflito entre pobreza e riqueza. Para mim tanto faz, eu estou me lixando para esse conflito. Para mim importa se alguém tem um coração, e se eu estou de posse do meu coração, e se eu não estou equivocado, porque achando estar de posse do meu coração, depois posso descobrir que não estava coisa alguma. Mas nós não temos essa garantia, né? A única garantia que nós podemos construir, e aí a palavra garantia não é adequada, mas o único caminho que a gente pode abrir para nós, tal como essa máquina aqui está revolvendo aquela areia aqui da quadra de futebol, né? Futsal, sei lá. Não, futsal não, é futebol, é areia. Então, é a oração. A oração é essa máquina, esse barulho que a gente acabou de ouvir. Entendeu? Ela revolve ali a terra, está revolvendo a terra, está revolvendo a areia, né?
Então a oração faz isso, ela revolve a gente por dentro, né? Ela vai fazendo a mesma areia, né, que está aqui na minha frente, velha, ela vai fazendo nova, porque ela vai revolvendo, e parece que esse movimento dá vida novamente à areia. Quando termina de fazer esse barulho enjoado, a gente olha daqui de cima, ficou tão lindo, né? E no entanto é a mesma areia, não é outra areia, é a mesma areia ressuscitada através de uma máquina, que neste caso é a máquina da alma, a máquina da oração, que transforma sempre e invariavelmente o velho que existe dentro de nós em novo. É a nossa ressurreição diária, cotidiana, que vem sempre através da oração. A oração, para mim, é uma coisa muito ampla, né? Para mim, por exemplo, psicanálise é oração. Eu acho que os psicanalistas não gostam disso, né? Eles acham que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Como se houvessem, né, várias coisas no mundo, como se não fosse só uma única coisa, né? Como se não houvesse relação, por exemplo, entre uma flor e uma palmeira, né? Entre a água e uma flor, né? É tudo ligado, né? Então não existe várias coisas no mundo, existe só uma coisa no mundo. Então uma coisa não é uma coisa e outra coisa não é outra coisa, né? Todas as coisas, na verdade, são uma única coisa, brota do mesmo lugar amoroso. Todas as coisas, né? Esse unus mundo, né? Sugerido por Jung, uma expressão que ele tirou da alquimia, né? É uma forma de enxergar a vida. E aí, dentro desse unus mundos, cabe tudo. Cabe até as nossas neuroses também. E a desistência de querer curá-las a qualquer preço. Então, imitemos a Cristo naquilo que devemos imitar. Façamos de nossa vida aquilo que Cristo fez com a dele. Façamos da nossa história uma história tão autêntica quanto foi a história de Cristo, a história de Buda, a história de Jung e a história de Freud. Então, para mim, imitação significa exatamente isso que eu acabei de descrever.